O livro de Hebreus nos faz lembrar do sangue de Cristo, não nos deixa esquecer da cruz, nos faz entender a superioridade da aliança de Cristo, ratificada com seu sangue. A cruz é o motivo de estarmos aqui. O som está mudando aí, tá, não tá? Mas é para melhor, né? Confio em tu, hein? E no capítulo de número 12, o contexto é uma exortação para um povo sofredor. Acredite, eu vou repetir. Uma exortação, que é uma palavra que significa palavra de edificação, consolo, para um povo sofredor, quando seus bens estavam sendo espoliados. Muitos deles estavam sendo aprisionados por causa da fé em Cristo. E o escritor aos Hebreus, estava melhor, vai melhorando para mim. O escritor aos Hebreus vai exortá-los a não desistirem. E interessante é que quando muitos sofrem, quando estamos diante de um povo enfrentando essa situação que eles estavam, nós lhes falaremos palavras de autoajuda, que é o que está na moda. Mas o texto vai nos trazer mensagens, como todos aqui sabem, de ajuda do alto. São palavras de sacudir o camarada, fazê-lo entender a sua identidade em Deus. E eu comecei pelo versículo que diz: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Porque eles diziam: nós somos cristãos, estamos sofrendo muito, então acho que não vale a pena ser crente não, porque a gente está sofrendo. Ser crente é sofrer? Aí o texto diz: não, mas eu pensei. Não pensa, leia. Se ler, não vai pensar assim, irmão. Aí no capítulo 13, na conclusão do capítulo 13, ele vai dizer: o que eu vos escrevi ainda é pouco. Vocês estão sofrendo, vocês estão sendo aprisionados, vocês estão tendo seus bens saqueados, espoliados, levado pelo governo para ver se nega. Aí vocês escrevem para mim, o pastor, o escritor, dizendo: dá-nos alguma coisa aí, porque a gente quer desviar. Aí o escritor diz: se quer desviar, desvia, mas é o seguinte, vocês nem resistiram até o sangue e já estão se esquecendo da palavra que diz: Deus exorta aquele que ama. Você está entendendo que Deus não tem compromisso com crente bebê, fresco, mole? Vocês nem chegaram a derramar sangue contra o pecado e estão aí reclamando da vida. Imagine se tivesse que derramar sangue. Aí vocês já tinham desviado há muito tempo. Jeremias um dia estava orando e disse: o Senhor me enganou. É igual a Luana falou aqui, que Deus faz a promessa, mas não revela o processo. Como Deus não revela o processo, o cabra vai orar e diz: o Senhor me enganou. Ele está murmurando? Tá. Ele está reclamando, pastor? Tá. Isso é pecado? Não, pecado é tu reclamar no Facebook. Aí é pecado, dar indireta para o pastor pelo Face. Agora reclamar para Deus, gritar para Deus, chuta a parede, chuta o guarda-roupa, fala que vai desviar. Eu não estou aguentando mais não, é para clamar, é para gritar. É tu que sabe, a necessidade é tua, é melhor do que reclamar. Agora, murmurar para ele, a Jeremias diz: o Senhor me enganou. Irmão, quem é doido falando um negócio desse com Deus? O Senhor me enganou e eu estou abrindo mão hoje. Aí você pensa: Deus vai vir passar a mão. Calma, meu servo, vou te dar muitas bênçãos. Não! Deus vem a Jeremias e diz assim: se competindo com homem você está desistindo, imagine quando você for competir contra cavalos. É o que o escritor aos Hebreus está
dizendo: vocês nem resistiram, vocês não estão derramando sangue para vencer o pecado, e já estão, só porque estão perdendo bens, só porque estão perdendo liberdade, quer desviar? Aí eu vou falar sobre isso na vigília dos machos aí. Macho, viu? Tem que ter macho é macho. Vai ter lá macho, né? Homem que chama as meninas de miga. Aí, quando eu lembro de Inácio de Antioquia da Síria, pastor de Antioquia da Síria, foi preso para ser obrigado a negar o nome de Jesus. E quando ele estava indo para Roma para ser interrogado e entregue aos leões, alguém soprou no ouvido dele: fica tranquilo, alguém está falando com o imperador para não te jogar para os leões. Aí Inácio disse: deixa eu escrever uma carta para esses crentes. Aí começou a escrever: não tenham por mim essa benevolência que não vai valer de nada. Eu sou o trigo de Deus e quero ser moído pelos dentes dos leões para me tornar o pão puro de Cristo. Aí tu quer desviar porque não te venderam fiado na cantina. Olha o que ele continua dizendo. Olha o que ele conclui: se eu chegar no Coliseu e as feras não estiverem ávidas para me devorar, eu vou lá e desço a mão na cara delas. Assustou? Procure Cartas de Antioquia. Não é pecado não, é livrarias católicas. Compra lá. Aos romanos, que ele escreveu aos romanos: não me livrem do imperador, porque na minha morte Cristo será mais glorificado em toda a minha vida. Vocês ainda não resistiram até o sangue contra o pecado. Por quê? Porque para Deus é melhor morrer do que pecar. Tem crente que não resiste 2 horas de culto, dorme. Ainda fica prometendo: eu vou cantar toda a eternidade para Jesus. Só se for para o céu mesmo, irmão. Para Deus é melhor morrer do que pecar. Misael, Ananias e Azarias preferiram ser lançados na fornalha do que se prostrar. Daniel preferiu cova do que deixar de orar. Enquanto alguns crentes fazem tudo para deixar de orar, Daniel disse: me lança na cova, mas eu não deixo de orar. Atos 12 diz que Tiago morreu ao fio da espada. A história diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, para não negar o nome do Senhor. Você ainda vai querer desviar? Tu quer abrir mão de tudo? Jesus deixou que todo o sangue jorrasse por você. Tu não derramou nem um pingo de sangue por ele e quer abrir mão de tudo? Mas é muito difícil, pastor. É melhor chegar no céu com dificuldade do que no inferno com facilidade. É você que escolhe, irmão. Vocês nem chegaram até o sangue, resistindo, combatendo contra o pecado. Olha o que o versículo 1 diz, fala sobre o pecado. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Porque tem crente que ora assim: oh, Deus me santifica, Deus me dá santidade, Deus. Aí Deus diz: olha para o texto. Aí você não gosta de ler Bíblia: Deus me santifica, Deus tira o pecado de mim. Aí Deus diz: olha para o texto. Oh, Deus me santifica, olha para o texto. Aí você olha para o texto: deixemos o pecado. É você que tem que deixar. Sou eu, pastor, que tenho que deixar. Tu não sabe pecar? Sei. Então tu sabe deixar o pecado também. Nós sabemos deixar o pecado também. É por isso que Apocalipse diz: lembra-te de onde caístes. Tu não é besta. Tu sabe onde tu caiu. Tu sabe como que você entrou nessa. Dá um jeito de sair. Fica responsabilizando Deus. Deixe o pecado. Deixe o que te embaraça. Você está nessa empresa e essa miserável quer destruir seu casamento.
não pagou preço por você, não pagou preço por seus filhos, está te sensualizando, ou muda de emprego, ou perde o emprego. Você está na sala de aula, está sendo embaraçado pelo pecado, muda de faculdade, muda de sala, muda de horário, mas deixe o pecado que tão de perto te rodeia. Eu gosto quando a Bíblia diz tão de perto, porque o que me tenta não está longe, está perto. Tem crente que está voando, eu vou provar na Bíblia para ver se tu pega. A serpente que tentou Adão e Eva não estava fora do jardim, estava dentro. Pecado que tão de perto nos rodeia. O diabo não disse a Jesus: transforma aquelas pedras em pães. O diabo disse: transforma estas, está perto. O Pedro que disse a Jesus: tu não podes ir para a cruz, não estava longe, estava perto, do outro lado da mesa. Batseba, que tentou Davi, estava à distância de um olhar numa janela aberta. Deixemos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Acessos em excesso. Está no WhatsApp, abriu pornografia. Está na sua página, no seu Face, no Instagram que você segue. Irmão, toda vez que eu estou no aeroporto com a Luana, a gente vai ver bobagem, né? Na internet, Instagram, Facebook. Aí tem lá, pastor, a gente vai passando assim, pastor fulano de tal curtiu. Umas irmãs, umas mulheres mostrando peito, fazendo biquinho. Pastor curtindo, é safado. Aí umas irmãzinhas, piricrente, fica botando umas postagens assim, que só o sangue de Jesus na vida. Ainda põe lá, cristã, serva do Deus Altíssimo. Nunca foi. Para de seguir, meu filho. Deixe o embaraço que tão de perto te rodeia. Para de seguir. Perca esse emprego, perca essa amizade, saia dessa empresa, muda de sala, mas pelo amor de Deus, não perca Jesus, não perca a vida eterna, não perca o Espírito Santo.